Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro e tô aqui para mais um vídeo análise de The Sopranos, para mais uma vez analisar um episódio incrível dessa série espetacular. A terceira temporada, ela nos presenteia com episódios inacreditáveis de tão bons. Com certeza é uma das minhas temporadas favoritas da série. E o episódio de hoje é um daqueles de embrulhar o estômago, de nos deixar absolutamente chocados e perplexos. Foi assim da primeira vez que eu assisti, foi assim sempre que eu revejo e foi assim agora revendo ele pela primeira vez. É o sexto episódio, que se chama University. E eu quero chamar a atenção por um detalhe bem importante, já começando aqui a minha análise, que é o seguinte: esse episódio se chama University, ou seja, universidade, e existe um outro episódio em The Sopranos, na primeira temporada, o quinto mais precisamente, que se chama College. Então, que na verdade é a mesma coisa, né? Faculdade, universidade, enfim. Esses dois episódios têm um nome parecido e é muito curioso como um é basicamente a antítese do outro em diversos aspectos que a gente pode elencar aqui. Por exemplo, o episódio College, na verdade o episódio College, o quinto da primeira temporada, eu tenho dois vídeos aqui no meu canal em que eu falo sobre esse episódio. Um que, enquanto eu estava analisando a primeira temporada, eu fiz uma análise mais informal desse episódio, e um outro que é o meu primeiro vídeo de Sopranos aqui no YouTube, que é justamente falando sobre o episódio de The Sopranos que mudou para sempre a história da televisão, que é esse, College. Porque, como vocês sabem, eu não preciso anunciar spoilers aqui, né? Imagino que todo mundo já assistiu. O quinto episódio da primeira temporada é o episódio em que The Sopranos ultrapassa uma linha que não tinha sido ultrapassada antes, em que o David Chase mostrou toda a sua coragem para contar essa história, desafiando muito os executivos da HBO, o receio de muitas pessoas, e deu muito certo. E o que era o que foi essa transgressão dele? Ele colocou o Tony Soprano, o protagonista, que era um anti-herói, as pessoas já sabiam que ele era um anti-herói, ele era um criminoso, mas pela primeira vez colocou, as pessoas viram numa série de televisão, que é uma coisa que seria muito comum no cinema, mas na TV não, um protagonista não só sendo um anti-herói, mas ele de fato assassinando alguém na tela aí para todo mundo ver a sangue frio, né? Ele matou o Fabian Petrulio, acho que era esse o nome dele, totalmente a sangue frio, num episódio que acontece, numa cena que acontece enquanto ele leva a sua filha para visitar universidades. Enquanto a filha tem uma universidade específica, ele deixa a Meadow lá visitando sozinha e ele vai para cuidar desse cara que é era um ex-delator da máfia. E por que eu digo que é antítese? Eu já começo por aí, porque fazendo isso, David Chase realmente desafiou a lógica da televisão, dessa história que vai dentro da casa das pessoas, que é uma coisa assistida em família e tal. Ele disse que, ao contrário do que diziam os executivos da HBO, que as pessoas estariam dispostas a assistir isso, e de fato isso aconteceu. Não só as pessoas assistiram, elas sim se chocaram, mas aconteceu um novo fenômeno ali e as portas foram abertas para que novos anti-heróis pudessem surgir, que The Sopranos se firmasse como uma série a melhor do seu tempo, talvez a melhor de todos os tempos, e aí que pudesse existir Walter White de Breaking Bad, pudesse existir Tommy Shelby de Peaky Blinders, enfim, Jack Steller de Sons of Anarchy, diversos outros anti-heróis protagonizando produções. Então ali foi uma aposta que deu muito certo. E aqui, o que acontece aqui é uma coisa tão brutal quanto, e dá certo porque é um episódio de muita qualidade, mas eu acho que o efeito contrário aconteceu em alguns aspectos, tá? Vocês sabem do que eu tô falando, eu imagino. A cena-chave desse episódio, a cena mais importante, que é o assassinato, aí sim, realmente, a sangue frio e de uma crueldade absurda, do Ralph com a Tracy, né? A sua amante, que é uma das garotas que tem 20 anos ali na série, e que é uma das dançarinas do Badabing, e que, pra piorar, ela tá esperando tá grávida de um filho dele. E ele mata ela por espancamento. Então, é uma coisa absolutamente chocante. A cena de um realismo, como The Sopranos costuma fazer, muito forte, e ela nos deixa realmente muito perplexos. E aí o que acontece? Quando eu digo que aconteceu o efeito reverso, em alguns aspectos, muitas pessoas cancelaram a sua assinatura da HBO por conta disso, por não aceitar aquilo, por achar absurdo demais, né? Isso, na verdade, foi até um motivo de orgulho para quem estava contando a história, porque o efeito desejado realmente aconteceu. Não que as pessoas cancelassem, mas que as pessoas de fato se sentissem impactados. Isso aconteceu, as pessoas ficaram chocadas demais, e eu acho que
e, diferentemente do que acontece com o Tony, que é um sentimento de culpa que a gente acaba tendo por estar torcendo por ele, sabendo que ele é um assassino, a gente critica ele, fica com raiva em vários aspectos, mas a gente se pega torcendo por ele. Com o Ralph Cifaretto, o que acontece é que a gente começa a odiar ainda mais esse personagem. Ele é um personagem sensacional, ele é uma péssima pessoa, óbvio, um psicopata, mas ele é sensacional, ele tem tiradas muito engraçadas, né, fala absurdos que a gente acaba rindo, mas ele é um monstro, e a monstruosidade dele fica acentuada com essa cena, e a gente passa a querer que ele se ferre absurdamente. Tanto é que a gente fica muito feliz quando o Tony espanca ele logo depois. Então, já começa por aí, desse episódio ser a antítese do college, esse university. Mas a gente vai falar mais sobre essa cena mais pra frente, tá? Pausa rápida. Você sabia que a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp para falar apenas sobre The Sopranos? Esse grupo está crescendo, está tendo discussões riquíssimas, conversas muito interessantes e divertidas e análises que não entram aqui no canal. Lá eu não tenho limite, coisas que não entram no vídeo, muitas vezes eu discuto somente lá. Quer participar? É só ler o primeiro comentário fixado aqui embaixo. Esse episódio tem uma trilha sonora sensacional, né? A gente ouve 3 vezes Living on a Thin Line do The Kinks, que é uma música sensacional, que toca no início, no meio e no final do episódio. A gente ainda ouve, eu acho que é 3 vezes, tá? Talvez seja 2. A gente ainda ouve You Shook Me All Night Long, do AC/DC. São várias músicas. O Bada Bing tem uma trilha sonora sensacional. E aí, então, esse episódio University nos mostra basicamente 2 narrativas separadas, mas que se conectam bizarramente, que é a da Meadow na universidade, enfrentando seus problemas ali e tal, com o namorado, com a amiga, e a da Tracy. Elas são extremamente contrastantes em diversas facetas, tá? Primeiro de tudo, assim, elas têm basicamente a mesma idade. A Meadow talvez tenha uns 18, 19 aqui, e a Tracy tem apenas 20 anos. E olha como é diferente a vida das duas, tá? Vamos começar pela Meadow. A Meadow tem nesse episódio um arco muito interessante, porque ela tá com o Noah, esse namorado dela, que ela ama ainda mais por conta do... Acho que ela talvez ame ainda mais, goste ainda mais dele por conta do preconceito, do racismo que o pai dela manifesta contra ele. E ela começa a enxergar esse cara com uma perfeição que ele não tem. Por exemplo, ele se mostra muito sensível com a Caitlyn, a amiga dela, que tá passando por uma depressão, uma crise de ansiedade, arrancando o próprio cabelo, e que sim, é um pé no saco do casal, mas os dois se colocam meio que na obrigação de cuidar dela. E o Noah, de fato, tenta ajudar e tal. E ela fala, nossa, você é muito sensível, né? A maioria dos caras acharia isso um saco. Ele diz, não, eu não sou como a maioria dos caras, tipo, eu sou muito diferente. Em contrapartida, quando ela leva esse assunto pra casa, o Tony, tipo, diz assim, bota ela numa camisa de força. Tipo, ela certamente, naquele momento, ela compara a falta de sensibilidade do pai com a sensibilidade do namorado, achando que eles são opostos, homens muito diferentes. O Noah é um homem diferente dos outros, enquanto o pai é um cara bruto, preconceituoso, sem boas maneiras, enfim. Então isso talvez faça ela gostar mais do Noah. E elas têm uma relação sexual que é muito possível que seja a primeira relação sexual da Meadow, pelo menos que a gente está vendo. É bem provável, é possível, embora não seja dito, que ela esteja perdendo a virgindade com o Noah ali. E eu acho que muito legal que não precise ser dito e que a gente simplesmente sinta isso pela maneira como a cena é dirigida, mais uma vez, através de um realismo muito, muito forte, né? E que a gente não precise ver os peitos dela, a gente não precisa ver a bunda dele, nada disso precisa ser mostrado. A gente simplesmente percebe que talvez ali seja a primeira vez dela. E aí, logo depois disso, a Meadow começa a ver que talvez o Noah não seja tão diferente assim. Porque, por exemplo, quando a Meadow sai lá da faculdade para ir para casa e tal, a Caitlyn, amiga dela, pede ajuda, pede pro Noah ficar com ela e tal, porque ela tá se sentindo mal. E ela é realmente um pé no saco, ela atrapalha a noite dele e ele surta com ela. Que ele tirou um C num teste, num trabalho por conta dela, e ele não para de falar sobre isso. E mais, o pai dele, que é um advogado extremamente bem-sucedido e um cara arrogante em diversos aspectos, ele coloca uma ordem de restrição contra ela. E a gente vê que ela vê provavelmente que ele não é tão diferente assim quanto ela achava, que ele é um cara bastante egoísta, na verdade. E para piorar, ele vai lá e termina com ela.
Ele simplesmente termina com ela. Num exemplo muito clássico do que vários jovens aí dessa idade faziam antigamente, sei lá se fazem isso ainda hoje, mas eu conheci muitos casos assim que o cara namorava com a guria, tinha um relacionamento porque ele queria transar com ela, depois que ele transou, ele perdeu o interesse. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Ele dá uma desculpa de que ele quer focar nos estudos, que também não é bem mentira, porque ele é um cara muito concentrado nisso. E se mostra uma pessoa extremamente egoísta e um requinte de crueldade. Ele faz isso na biblioteca, onde ninguém vai poder levantar a voz para ninguém, deixando ela totalmente silenciada. Isso já é um ponto que mostra como esse episódio é também sobre as falhas masculinas. Inclusive do Noah, do namorado da Meadow, que parecia tão perfeito. Um parênteses aqui, eu acho esse cara um pé no saco. Ele é irritante, ele, óbvio, nada justifica o racismo contra ele e tal, mas ele foi colocado aqui para ser um insuportável. Ele é insuportável, é um dos personagens que eu mais odeio de Sopranos. Depois dessa atitude dele, então, mais ainda. E como eu falei, vai acontecer isso de mostrar várias falhas masculinas. Por exemplo, a Tracy, ela tá muito... Olha, percebam isso, como a Meadow é mostrada como uma jovem que teve todas as oportunidades, que está na faculdade, que está lidando com seus problemas e tal, e como a Tracy é o oposto. Ela é uma jovem que provavelmente não teve nenhuma oportunidade, teve um relacionamento abusivo, já tem um filho que é maltratado, pelo que a gente entende, e ela tem uma carência absurda de figuras paternas. Por exemplo, ela fica o tempo inteiro na boate querendo puxar o saco, se relacionar, ficar amiga do Tony. Ela dá um pão para ele que ela fez em casa e ela tá... Existem dois aspectos aqui. Ela claramente está cruzando uma linha que não é para cruzar, de relação com o patrão, mas existe também uma insensibilidade gigante do Tony e daqueles homens ali, de meio que ignorar ela, mandar ela trabalhar e tal. O Tony, inclusive, joga o pão fora, né? Uma cena meio mostrando um pouco de desprezo e da invisibilidade dessas figuras femininas que estão ali na verdade, só para dançar e entreter os homens, né? E a gente pode analisar isso mais a fundo, que é essas mulheres, e isso provavelmente é proposital, essas mulheres, elas estão sempre de fundo, elas estão sempre no fundo do cenário. Em primeiro plano sempre estão os homens sendo agradados, e elas, quando tentam levantar a voz e se tornar alguém, tipo, quando adquirem algum protagonismo, dá ruim, como é o que vai acontecer com a Tracy. Acontece outras coisas, não só o Tony ignora ela, como, por exemplo, o Ralph tá absolutamente maltratando ela, né, e ela tá na casa do Ralph, ela não aparece 3 dias para trabalhar, e o Silvio vai até a casa do Ralph, busca ela, manda ela trabalhar, e ele fala assim, o Silvio, que também é um cara que a gente talvez ache que é um cara legal, barará, ele fala que até tu me deve 3 mil, porque eu te paguei o teu aparelho de dente, e até tu me pagar isso, a tua é minha. E dá uma porrada na cara dela. Ele comete um ato de violência explícita ali contra ela. E o Ralph, em contrapartida, fica olhando e rindo a mulher que tá grávida do filho dele, apanhando ali na frente da casa dele. Então, é um nível... A gente fica muito exacerbada a crueldade do Ralph, mas todos os homens são, de certa forma, cúmplices nisso que acontece. Então isso é um fato que chama atenção. Ao longo de todo o episódio, o David Chase, enfim, a direção, o roteiro, eles vão conectar a Meadow com a Tracy. Como eu disse, elas são contrastantes absolutamente. Por exemplo, na verdade, ele conecta a Tracy, a Meadow e até a Caitlin, né? A Caitlin, por exemplo, está num ambiente melhor do que o da Tracy, mas assim como a Tracy, ela praticamente não tem, ela não tem uma rede de apoio, alguém que possa ajudá-la nessas dificuldades, né? E a Tracy, que trabalha e aí sim, o contraste mais poderoso. A Tracy trabalha num estabelecimento da família, com F maiúsculo, né? Enquanto a Meadow é um membro da verdadeira família do Tony. E o David Chase, ele vai conectando isso de formas muito sutis, mas também muito exageradas, que fica muito na cara que ele está fazendo esse contraste, e que eu acho que funciona. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Que são feitos basicamente através da montagem das cenas. O The Sopranos, o episódio, corta, por exemplo, de uma cena em que está a Tracy caminhando em direção a uma porta, e corta logo depois para uma tomada que corresponde a Meadow caminhando em direção a uma porta. E é conectado tanto pela edição, né, tanto pela montagem, quanto pelo som. Uma outra cena em que acontece isso, o
O Ralph passa de uma cena que é bem centrada na família, com F maiúsculo, para uma cena centrada na família. E essa é uma cena bizarra. A gente vê, por exemplo, que é uma conexão entre o riso. Ele tá rindo numa cena absolutamente absurda e logo depois ele tá rindo entre família. Isso é muito louco nesse episódio. O Ralph briga com o Silvio, eles estão totalmente de mal, Ralph, Silvio, Ralph com o Tony e o Silvio, enfim, por causa das coisas que ele tá fazendo, mas ele tá rindo ali de uma cena absurda da mulher sendo espancada pelo Silvio, mas quando eles estão jantando em família, cada um, o Tony, Silvio e Ralph, cada um com as suas respectivas mulheres, eles são totalmente amigáveis, fazem piadas de casais ali que convivem muito harmoniosamente. Então, faz parte toda de uma encenação que eles interpretam de uma maneira absolutamente natural, o que para nós é muito chocante. Depois, ele ainda corta de um local para o outro, tá? Com um propósito aqui que é bem marcante. Vai do estacionamento bem escuro, sombrio, em que a Tracy é assassinada, né? Para o campus ali bem cuidado e bem aconchegante, com tudo que o dinheiro garante, para Meadow sendo, dessa vez, né, também sofrendo com o homem dela, com o Noah. Notem que as duas estão passando por situações ruins, uma absurdamente pior que a outra, mas que ainda assim há contraste. Uma é morta como uma ninguém, a sangue frio, no meio do lixo, num estacionamento. A outra sofre com um termo de namoro dentro de uma biblioteca. Então até nisso tem contraste. E observem uma outra conexão que é essa sutil, mas muito poderosa, apesar de ser inusitada. Que as duas, Meadow e Tracy, elas se conectam através da questão do dentista. A Meadow provavelmente está ali ela tem uma rede, na sua rede de apoio, ela tem plano odontológico, ela não vai nem pagar pelo dentista. O episódio inteiro é falado que o teu dentista ligou para tu marcar, tem que voltar lá, já passou 6 meses, enfim. Ela vai no dentista. Isso é mencionado algumas vezes, enquanto a Tracy, a grande questão para ela é que ela colocou aparelho nos dentes, que é uma coisa muito sensível do episódio, muito, muito dolorosa até de se observar. Eles comentam, estranho, ela pediu dinheiro para botar aparelho, geralmente essas gurias pedem para botar peito, para se reformar. Não, ela botou aparelho dentário, ela estava querendo ajuda para cuidar da saúde dela. Isso é muito... É difícil de ver isso, assim, é uma coisa que faz a gente se sentir bem mal no episódio, se a gente reparar. E isso não é acidental, obviamente existia a questão de dentária dela e da Meadow, é proposital, é mais uma conexão que acontece. E assim, voltando à cena que o Silvio bate nela, é de uma brutalidade, assim, ele fala, escute-me sua vagabunda, né, até você me pagar o que deve, a sua né, depilada pertence a mim. Então, cara, é surreal, né? E logo depois ainda tem uma outra camada nessas conexões, aí não mais entre Meadow e Tracy, mas entre o que acontece no episódio com o que vai acontecer mais pra frente, tá? Eu não quero dar spoiler, mas quem assistiu a série sabe o que eu tô falando. O episódio referencia 3 vezes ao longo desse episódio, cavalos são referenciados no episódio. A Tracy passa pelo Tony e quando ele tá indo pra cabine lá com uma outra stripper, e ele diz pra essa mulher, ele fala assim, eu vou te mostrar onde o cavalo me mordeu. Logo depois, o Silvio compara a Tracy com... Na verdade, antes, né, quando tem aquela cena dele, ele e o Tony conversando, ele compara a Tracy e diz, essa garota é um puro sangue. Puro sangue, né, é uma maneira de se referir a cavalos. E no fim lá, a Meadow e a Caitlyn estão conversando e a Caitlyn diz que vai passar um tempo fazendo uma ecoterapia numa fazenda de cavalos que a família dela vai lembrar, vai mandar ela. E então é muito curioso que 3 vezes cavalos sejam mencionados, porque lá na 4ª temporada, no episódio, um dos melhores episódios de The Sopranos, que tem uma morte extremamente marcante para a série, cavalos estão extremamente envolvidos. Vocês sabem, quem assistiu sabe do que eu tô falando. E, gente, assim, voltando à cena do Ralph matando a Tracy, tá? É muito louco que o Tony, ele vai, ao longo do episódio, ele vai claramente, assim, a gente vai perceber que ele faz uma conexão
entre a Tracy e a filha dele. Provavelmente ele pensa em algum momento que essa guria tem praticamente a idade da minha filha. Poderia ser ela aqui, ela não teve nenhuma oportunidade. O Tony tem essa sensibilidade. Mas notem que ele não é tão diferente assim dos outros, porque ele espanca o Ralph muito porque ele ficou puto pelo que ele fez, o absurdo que ele fez de matar a guria. Ele entende o absurdo, mas ele, mesmo assim, ele não se permite dizer que é por causa disso que ele tá batendo no Ralph. Ele fala assim, você desrespeitou este lugar. Ele não pode dizer, você matou uma menina inocente. Ele pareceria, diante daqueles homens que batem continência para ele, inacreditavelmente, ele pareceria fraco se ele dissesse isso. Então ele precisa manter essa figura, você desrespeitou o Bada Bing. E ele vai dizer isso no próximo episódio, em alguns episódios mais pra frente, quando esse assunto voltar à tona. Ele desrespeitou o Bada Bing. Então assim, coitada dessa menina e tal, mas tipo, ela realmente é uma ninguém nesse universo. Isso é absolutamente chocante. Mesmo quando a gente se regozija ali de ver ele batendo no Ralph, é isso aí, Tony, vinga ela. Ele não tá realmente vingando ela. O que deveria acontecer com ele seria uma coisa muito pior. Mas eles não vão tomar nenhuma medida nesse sentido. Então é pesado. E assim, essa cena como um todo, segundo o próprio James Gandolfini, ele chegou a falar que o David Chase escreveu toda a cena, toda a morte brutal ali da Tracy, como sendo uma resposta a quem criticava The Sopranos, dizendo que a série abusava da violência estética e que também ficava, vamos dizer assim, glorificando. Essa discussão sempre existe, né? Glorificando aqueles homens. E o David Chase se sentiu basicamente magoado, levou pro pessoal isso. Então ele quis mostrar a isenção dele, né, e a seriedade dele para tratar esses mafiosos de forma realista. Vocês acham que eu tô glorificando? Vocês acham que eu tô usando de forma gratuita? Então toma. Não, eles são psicopatas mesmo. Eles são pessoas absurdamente cruéis. Eles não vão hesitar, não todos, mas eles não vão hesitar, quase todos, em fazer exatamente isso que o Ralph está fazendo. Então, de certa forma, o David Chase nos joga na cara o que a gente está... Até, inclusive, esse sentimento que a gente tem, às vezes, de... Não é bem culpa, mas de tipo... Puta, que loucura, eu tô torcendo para essas pessoas e tal. Só que o Tony, por exemplo, faz coisas boas. A gente conhece um lado dele que a gente não conhece dos outros. Mas aí não, ele vai lá e com o Ralph ele mostra simplesmente ele executando a mulher que tá grávida do filho dele. E tem, além do mais, tem uma outra crueldade aqui que é a questão dele fazer ela acreditar que ele ia assumir o filho antes, né? Isso é realmente muito pesado. Então, cara, pra mim uma das cenas mais brutais da série, junto com o abuso lá da Melfi 2 episódios atrás, mas é um episódio realmente genial, assim. Eu acho que absolutamente tudo que se queria com ele se conseguiu. Esqueci de alguma coisa? Eu espero que não. Essa análise foi um pouquinho diferente, mas foi muito legal de fazer. Eu tava muito ansioso para falar desse episódio aqui. Desculpa ter demorado um pouco, porque tive uns probleminhas essa semana, mas cumprindo o prometido episódio, a análise do episódio está no ar mais uma vez em mais uma semana. A gente chegou a 5 mil inscritos aqui no canal, estou muito feliz. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar a gente a aumentar esse número. Vamos em busca dos 10 mil. Deixa um like no vídeo, comenta o que está achando dessa série de análises de The Sopranos. Até o próximo vídeo e tchau!